batismo perpassa em os irmãos solicitarem e apoiarem esse pedido. Então, eu queria pedir aos irmãos uma proposta para a abertura dessa sessão extraordinária, onde a gente vai fazer a profissão de fé do irmão Celso. Apoio, os favoráveis, os contrários, de igual forma. Então, meus amados irmãos, está diante dos irmãos essa noite o pedido do pastor para batizar o irmão Celso. O irmão Celso se converteu em uma das nossas células, a célula que hoje a Sandra está liderando. Nós acompanhamos durante muito tempo a vida da família dele. Muitas vezes uma Fátima chegava, pedia oração às quartas-feiras para que Deus tocasse no coração do irmão Celso. Nós orávamos, pedindo a Deus que Deus quebrantasse. Nós acompanhamos a célula de jovens. Muito tempo fui na casa deles e o Vitor era o líder da célula de jovens. E Deus ali foi tocando o coração do seu Celso, né, seu Celso? Foi falando no coração dele. E mais uma vez Deus alcançou aquele lado. Amém? Tocou no coração do seu Celso. E uma vez eu batendo célula lá, eu cheguei para ele e falei: ei, seu Celso, onde é que eu vou ver a mão que Deus ensinou para a gente lá? Dei um abraço firme para ele e falou para mim: pastor, domingo que vem eu vou lá e nunca mais saiu. O cara é palavra. Aí, então, nós vamos batizar. Eu discipulei com o Celso. Toda semana ele vem aqui fazer discipulado comigo. A gente fez as revistinhas. E louvado seja Deus, porque ele é fruto das células. Ele é fruto do discipulado. E eu pedi muito a Deus por isso, porque esse ano vai ser o primeiro batismo que eu vou fazer. Eu já estava ficando doente, falei: Senhor, manda! Não aguento mais, quero batizar, Senhor. Sabe por quê? Vou explicar a vocês mais uma vez. Tudo que nós fazemos como igreja do Senhor, é para que haja esse momento. Tudo. Desde o irmão que está lá embaixo recebendo as pessoas, desde os camaradas que estão trabalhando no som, o outro que está dando show, Rafinha, tudo, toda essa engenharia é para que esse momento aconteça. E quando isso acontece, a gente deve celebrar a Deus, que é sinal de vitória do Senhor. Então, seu Celso, o senhor está convicto de que é Jesus para o resto da sua vida? O senhor vai abandonar Jesus para o tiro? O senhor está firme com Jesus mesmo? É só Jesus que salva? Está vendo aí? O homem está convicto. Eu já falei para ele que não tem como voltar atrás. Essa semana nós estudamos a certeza da salvação. As pessoas falam assim: como é que você tem certeza da salvação? Porque uma vez salvo para. Porque Jesus falou isso. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei de modo algum. Aqueles que o Pai me entrega, Ele mesmo me entregou, de modo algum eles podem ser tirados da minha mão. Que as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz e o seguem. Então, eu queria uma proposta para que a gente possa batizar os seus Celso nessa noite. Apoio, favoráveis, os contra de igual forma. Como não vai ter nenhum, se tiver algum contra, depois procura o pastor, né? Mas graças a Deus não teve nenhum, viu? Louvado seja Deus. Então agora a gente já pode batizar. Bota aí, Rafinha, pra gente. Irmão Celso, olha lá, fotinho do nome aí. Esse é o verso que o irmão Celso pediu que tivesse hoje aí. O Senhor é o meu pastor e nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Já falei para vocês que a melhor tradução desse salmo seria: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque a presença de Deus supre todas as demais coisas. Porque com Deus, meu filho, pode vir tempestade, pode vir o que for, mas Ele sempre dá o sustento. Amém? Daqui a pouco a gente vai batizar o irmão Celso, né? Vamos descer nas águas. Amém? Vamos ter empolgado, está firme do Senhor. Então, vamos nesse momento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela vida dos nossos pequeninos. Pedimos ao Senhor as tuas bênçãos sobre eles. Que eles cresçam, ó Deus,
mas que durante toda a sua vida o Senhor firme a decisão de seguir a Jesus. Dá sabedoria sempre, ó Deus, ao ministério infantil e a cada um de nós, envolvidos na educação deles, para que eles trilhem, ó Deus, os rumos que tua sagrada Escritura nos orienta. Obrigado pela, ó Deus, liberalidade do teu povo, obrigado, ó Deus, pela liberdade do teu povo em abençoar e entregar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. E pedimos que o Senhor use essa igreja de modo poderoso para plantar muitas outras para a glória do teu nome. Fica conosco, que a tua palavra que vai ser lida agora, ó Deus, ministrada, possa alcançar o objetivo do teu coração. Deixe os corações preparados, ó Espírito Santo, e ó Deus, usa esse humilde servo para que o teu nome seja exaltado. Fala conosco, como nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? As crianças podem sair com o estudo na sua linguagem. Os irmãos que ficarem aqui, eu peço que abram suas Bíblias em Jó, livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós temos falado sobre multiplique durante todo o mês, o tema da junta, e hoje a gente vai falar sobre multiplique sua vida. Multiplique sua vida. O modo de nós fazermos o Brasil conhecer a Cristo é multiplicando nossas vidas. O Brasil conhecerá a Cristo, o mundo conhecerá a Cristo quando nós multiplicarmos nossas vidas. Jó, capítulo de número 42, verso de número 1. Diz assim o texto sagrado: Então Jó respondeu ao Senhor: Bem sei que tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. E por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Deus abençoe sua bendita palavra. Muitas pessoas sempre falam da vida de Jó, pelo exemplo da pessoa de Jó, tudo que ele passou na sua vida. Não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó foi um homem que sofreu muito na sua vida. Jó, no início do livro, vai contar ali como se deu a vida dele, e logo no início do livro conta-se que Jó era um homem muito rico, muito próspero, um homem que tinha muitos filhos, uma família abençoada, uma família unida, uma família que desfrutava da bênção do Senhor. Mas de um dia para o outro, a coisa desmoronou. Jó perdeu toda a sua riqueza, Jó teve seus filhos mortos por um desastre natural, e Jó também perdeu a sua saúde. E por fim, Jó ficou sem nada e ainda doente. Foi um momento dificílimo. Para você ter uma ideia, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu não tenho a dimensão disso, mas eu não sei para aqueles que já perderam um filho, a dimensão que é perder um filho. A dor que deve ser perder um filho. Jó perdeu 10 de uma vez. Imagina você enterrar 10 filhos de uma só vez. O cortejo funeral era de 10 caixões, 10 sendo enterrados. E nesse desastre, as pessoas começam a se perguntar algumas coisas, como por exemplo, às vezes, o que abarca nossas vidas. Por que essas coisas acontecem comigo? Por que eu estou com um problema na
de Adão não existia a morte, mas com o pecado agora a morte entrou no mundo. Eu e você envelhecemos. Eu e você um dia vamos conhecer a morte. E diz o apóstolo Paulo que ela é o último dos nossos inimigos. Todos nós iremos conhecer a morte. E aí, com o pecado, a morte entrou e com a morte, todo o demais ao redor também foi desajustado. Naquele tempo, Deus criou o mundo, não existia tsunami. Naquele tempo, quando Deus criou o mundo, não existia nenhum abalo sísmico ou algo semelhante. Deus criou tudo perfeito, de modo harmônico, mas infelizmente quem destruiu tudo fomos nós. E aí você pode pensar assim: pastor, o que eu tenho a ver com Adão? Adão simplesmente significava o que melhor a raça humana tinha. Se fosse eu ou você, faríamos talvez até muito pior do que Adão. Adão foi o melhor de nós. Adão foi criado sem pecados. Adão foi criado puro. Adão foi criado com a possibilidade de resistir àquela tentação. Mas como eu e você sempre somos tendenciosos, Adão priorizou aquilo que era errado. E aí o mal entra, a coisa destrói, e Jó sofre tudo isso que sofre na casa dele por causa de uma coisa chamada pecado. O pecado destrói tudo. Aonde o pecado entra, o pecado destrói. Por isso que a gente tem problema de saúde, por isso que a gente tem problema financeiro, por isso que a gente tem problema de família, por isso que a gente tem problema em todas as áreas da nossa vida, por causa de uma coisa chamada pecado. E aí só uma possibilidade de se ajustar a isso é quando nós nos voltamos para Deus. Jó antes conhecia Deus de ouvir, mas ele perde tudo. Ele não tem mais a quem procurar. Ele não tem mais aonde alicerçar suas esperanças. E é nesse momento que Jó se vira para Deus e encontra em Deus um refúgio como nenhum outro momento da vida dele ele encontrou. E Deus restaura a vida de Jó e o abençoa de uma forma tão grandiosa que ele tem mais filhos e a sua vida é reconstruída pelo Senhor. E agora, uma vida não com perspectiva terrena, porque eu vou falar uma coisa para você com todo o meu coração. O que Deus quer fazer na sua vida é muito mais do que lhe dar dinheiro para comprar uma casa, é muito mais do que lhe dar dinheiro para comprar um carro, é muito mais do que tratar das suas vidas financeiras, porque isso aí, com todo respeito, se você for um cara trabalhador que corre atrás, você arruma isso aí. Agora, o que Deus quer fazer com você é restaurar a tua vida de modo completo. É para você falar como o Jó falou: antes eu conhecia Deus de ouvir, um cara com a família destruída, tinha enterrado 10 filhos, um cara que estava doente, se coçando com um carro, um camarada cheio de problema, tem uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus transforma a vida dele. Porque a única pessoa no mundo capaz de transformar a vida do ser humano é o Senhor Jesus. E hoje você tem a possibilidade de ter a sua vida transformada pelo Senhor Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando assim: nada na minha vida dá certo, pastor. Eu não encontro esperança na minha vida, eu estou com o meu casamento destruído, eu estou com a minha vida financeira destruída. Tudo isso são consequências de uma coisa chamada pecado. A primeira coisa que você tem que fazer é ajustar a sua vida com Deus. E ajustar a vida com Deus que passa se você voltar para Deus e entender o propósito de Deus que é através de Jesus. A semelhança de um homem quando fica doente, ele precisa de um remédio para ficar são, para ficar curado. O remédio que Deus deu para a humanidade foi a cruz do Calvário, entregando o seu Filho amado, pagando o preço por mim e por você, para que a gente pudesse de novo ter acesso a Deus e sermos semelhantes a Ele novamente, recuperando o estado inicial em que Ele nos criou. Mas isso depende de você. É uma escolha, como foi a escolha de Adão. Adão escolheu o mal e ele foi e degradou toda a humanidade. Hoje está diante de você a escolha em optar por Jesus ou viver uma vida sem Ele.
Jesus disse que quem tem o Filho, ou seja, quem tem Ele, tem a vida, e quem não tem está. Pequeno detalhe: a Bíblia diz que quando o homem pecou, quando nós temos pecados todos em Jesus, em Adão, com o pecado a morte entrou, e não só a morte física, mas só a morte espiritual. E Jesus disse que a gente não deve temer quem pode tirar a nossa própria vida, mas a gente tem que temer quem pode tirar a nossa salvação. Só uma pessoa interessada em que você não abra o seu coração nessa noite é o diabo. O diabo está interessado em tragar você e levar você para os lugares mais temerosos e no vindouro do tormento eterno. Mas Deus trouxe você aqui essa noite para dar você a possibilidade de você se ajustar com Deus e ter uma experiência com Deus. Depois de você ter essa experiência com Deus através de Cristo Jesus, você poder falar a mesma frase de Jó: antes eu te conhecia, hoje eu te conheço, porque eu experimentei. Você transformou meu coração. A minha vida não é mais a mesma, porque eu não vivo mais para mim, eu vivo para o Senhor. Baixa a cabeça. Eu queria fazer um convite a você nessa noite. Eu queria convidar você a você pensar sobre o que nós estamos falando. Você não veio esse lugar à toa. Você não está aqui à toa. Deus trouxe você aqui, eu creio nisso. Deus tem um propósito na sua vida. Mas o propósito que Deus quer cumprir na sua vida, ele depende de que você abra o seu coração para Ele. Depende de que você entenda que você precisa de mudança. E essa mudança só se dará quando você se voltar para Deus na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não quero convidar você essa noite para seguir a igreja. Eu não quero que você dê nada. Eu quero convidar você essa noite a abrir o seu coração para Jesus, entregar a sua vida a Jesus, seguir a Jesus. E as demais coisas Ele fará, porque Ele é Senhor. A esperança para a sua vida, de uma vida melhor, de uma paz que excede todo entendimento, reside no fato de você abrir o seu coração para Jesus. Eu vou fazer uma oração, e se você fizer essa oração, eu queria que depois você me procurasse, ou procurasse algum membro da igreja, para a gente poder conversar sobre isso. Para a gente conversar sobre essa sua decisão, para mim poder acompanhar você. Porque nós temos interesse que Deus o abençoe e lhe faça prosperar em Jesus. Senhor, nessa noite, eu peço ao Senhor que o Senhor transforme a minha vida. Me faça uma nova pessoa. Quero abrir o meu coração, pedir ao Senhor que o Senhor faça morada nele todos os dias da minha vida. Que eu possa experimentar, ó Deus, uma paz que excede todo entendimento. E esse vazio que eu sinto dentro do meu coração, o Senhor possa preencher com o teu Santo Espírito e me selar para a glória do teu nome. Ó Deus, me ajuda. Eu peço isso a Ti e faço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu queria depois conversar com você. Você pode me procurar algum membro da igreja que está próximo de você, trouxe você. Gostaria de conversar melhor com você sobre essa decisão. Vou estar saindo agora, vou estar me aprontando para a gente poder fazer o batismo dos seus céus. E a gente, logo depois, nós estaremos encerrando.
Tati, vem para cá todo mundo. Vamos lá, vem. Família dele. Eu queria chamar a Sandra aqui, vem cá. A Sandra é líder da célula que o Celso tem frequentado. E eu vou pedir para ela passar o certificado de batismo a ele. Porque foi na célula dela que ele foi tocado pelo Senhor. Como essa dinâmica é tremenda. Deus pode usar todos nós. Basta a gente se disponibilizar. Tirar a fotinha aí. Eu gosto de fotos. Márcio vai tirar ali. Pelo certificado. Isso. Vocês têm. Amém, irmão? Família, pode dar um abraço bem forte para lá. Louvado seja Deus. Meu abraço. Como falei para a senhora, Deus é bom demais, amém, irmãos? Deus abençoe você, dê a você uma semana de paz e compartilhe a sua vida. Sua vida pode transformar a vida de alguém através de Cristo Jesus. Deus abençoe você, dê uma semana de vitória em nome de Jesus.